Olá pessoal, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e nesta videoaula vamos aprender a utilizar a ferramenta Tree Maker para o SketchUp. Uma ferramenta muito legal para a gente poder criar vegetações no SketchUp de uma forma muito rápida. Essa ferramenta é um plugin que está disponível na internet, disponível no site do criador, onde você pode baixar uma versão gratuita para testes, que ela é totalmente funcional, mas terá algumas limitações, como por exemplo, a quantidade de vegetações disponíveis. Eu vou selecionar aqui o SketchUp para a gente poder começar a utilizar essa ferramenta. A ferramenta Tree Maker é essa ferramenta aqui, olha, onde temos algumas opções para poder criar a nossa vegetação, de uma maneira muito prática. Na verdade, duas dessas opções, que são a primeira opção e a segunda opção dela aqui, é a opção onde você vai poder criar vegetações individuais, e a outra opção é criar uma vegetação numa face, ou seja, distribuir essa vegetação por um plano ou uma face selecionada. Vamos deletar aqui o personagem, também vamos excluir todos os materiais que tem nessa cena, né? Vou selecionar aqui a opção eliminar os não usados, e vou começar a criar aqui a minha cena, tá bom? Vou criar aqui uma vegetação. Então olha lá, para você poder selecionar uma árvore, basta clicar na ferramenta Nova Árvore. É interessante que a ferramenta ela já está em português, então fica muito prático aí para você poder identificar as funções, que são bastante simples. E na primeira opção aqui eu vou simplesmente selecionar um tipo de árvore. Então quando eu clico nessa opção aqui do menu, você vai observar que existem várias árvores aqui, olha. Árvores, gramas e também flores, tá bom? Se você quiser ver os modelos que ele tem aqui nessa seção, basta você selecionar nessa barra e depois com as setas do teclado você vai colocando aqui para baixo, olha lá. E aí você vai vendo os diversos modelos disponíveis aqui, olha, de árvores para você poder selecionar, tá ok? E clicando aqui logo no início, vou clicar bem aqui no início para a gente poder ver as outras opções. Olha lá, eu tenho a opção de grama, tem as opções também de flores e diversos tipos de plantas para você poder selecionar e usar no seu modelo. Ok? Eu vou selecionar aqui umas flores para a gente poder entender como é que é o funcionamento. Tá? Vou selecionar aqui essa opção de roseira. Olha lá que legal. Vou clicar aqui em OK e eu vou trazer ele aqui para a minha cena. Observe que quando você traz o objeto para a cena, ele vem com um formato aqui reduzido. Você segura a tecla Ctrl e aí você vai clicando aonde você quer que essa vegetação fique. Olha só que legal. Quando você solta a tecla Ctrl e clicando pela última vez, você criará o seu objeto. Olha lá. Ele está fazendo aqui o cálculo e prontinho. Olha só aqui, olha. A vegetação já está pronta. Olha aí, olha. Bem legal. Ele criou aqui todas essas roseiras aí. O interessante da ferramenta é que ele criar essa vegetação e ela vai criar de forma aleatória, o que é bem legal, que a gente já está acostumado a ver, é que não devemos deixar a vegetação toda igual, né, toda na mesma direção. Então o que ele faz aqui é criar a vegetação, olha, toda separada aí em tamanhos diferentes. Olha lá que legal. Tamanhos diferentes e posicionamento diferente. Isso é muito interessante da ferramenta, tá? Ele cria a vegetação variada. Bom, como bem sabemos, né, qualquer programa 3D que você trabalhe, vegetação sempre é um problema, né, porque você precisa ter muita geometria para poder criar as folhas, para poder criar aqui as flores também, né, e etc. Então você vai ter muita informação aqui no seu projeto, o que faz com que ele se torne muito lento, né? Então o que a gente pode fazer para melhorar isso? A ferramenta também tem uma opção para você poder reduzir esses polígonos, que é uma coisa muito legal. Aqui na opção do Tree Maker eu tenho uma opção chamada Proxies. Olha lá que legal. Quando eu clico nessa opção daqui, ele transforma meu objeto num proxy, onde eu vejo alguns poucos polígonos do objeto, que faz com que minha cena fique muito mais leve. Olha lá. E você pode trabalhar no seu projeto, desenvolvendo todo o seu projeto. E na hora que você quiser visualizar essa vegetação, basta clicar na opção redesenhar. Olha só aqui, olha. A função muito legal. Não confunda essa opção proxy com a função proxy do V-Ray, tá certo? Não confundam essa opção. Se eu clicar aqui no botão render do V-Ray, não vai aparecer nada. Olha só. Tá vendo? Olha, não apareceu
absolutamente nada. Então, olha, não confundam essa opção do proxy da ferramenta com o proxy do V-Ray. Você clicando na opção redesenhar, ele vai recalcular aqui novamente a sua vegetação, olha lá, e vai reexibir novamente a vegetação da maneira correta. Olha aqui, muito legal, né? Bom, vou deletar essa vegetação, vou criar agora um plano, vou inverter essa face de preferência, tá bom? Deixar sempre a face branca. E selecionar agora a opção que ele chama de fazer grama, que na verdade é distribuir essa vegetação sobre um plano, não necessariamente apenas a grama, tá certo? Você pode distribuir vários outros tipos de vegetação. Então vou selecionar aqui essa opção e você vai ver que ele já mostra aqui pra gente, olha, a janela de uma forma diferente. Você vai ter uma configuração diferente aqui para essa ferramenta. Então vou selecionar aqui, olha, a opção grama mesmo, tá? Ele já está selecionado aqui. E vou desmarcar a opção fazer proxy, tá? Eu não quero que ele faça proxy, eu quero que ele me mostre aqui, olha, o objeto. Vou clicar em colocar instâncias, tá bom? Então, olha lá, ele vai selecionar meu plano e olha só que legal, ele já fez aqui a minha grama, olha aí, olha. Tá vendo? Com as configurações básicas dele aqui, você já consegue um resultado bem interessante, olha lá. Então, vamos lá os parâmetros que a gente pode alterar. Eu vou desfazer aqui, tá? Vou deletar essa vegetação e vamos aos parâmetros que a gente pode configurar nessas opções aqui, olha. Na primeira opção você vai configurar a distância, tá? Ele chama aqui proporção da altura, mas na verdade você vai ter a distância entre a vegetação. Então vou aumentar esse parâmetro aqui, olha, bastante. Clicar no plano e em seguida colocar as distâncias. Olha lá. Você vai perceber que a vegetação agora ela ficou bem espalhada, né? Então essa opção daqui, olha, ele distribui a vegetação pelo seu plano, só que ele vai deixar ele mais espalhado, tá bom? Quanto menor o valor aqui, mais próximo você vai ter a vegetação, mas também mais cálculos vão ser feitos, tá certo? Então tomem cuidado com essa opção daqui, olha, tá ok? A segunda opção se refere à variação do espaçamento, ou seja, quanto ele vai separar o meu objeto. Então, utilizando um valor menor, você vai ter aqui toda a sua vegetação alinhada. Olha só que legal, olha, seguindo uma sequência dele aqui, olha, distribuído de maneira uniforme, muito interessante. E agora eu vou aumentar aqui esse espaçamento, clicar na face e colocar novamente as instâncias. Olha lá como ele ficou variado agora. Olha. Quanto maior esse valor, maior será a variação dele entre os espaços da vegetação. Então, ele vai ficar bem variado aí, também dando um efeito bem interessante, né? Quando você transforma aqui a opção deixando ele mais alinhado, segue muito mais a ideia de você criar um paisagismo, né? Você distanciar a sua vegetação de maneira mais aproximada, não é isso? Então fica bem interessante também aí essa opção. As opções que você tem agora de variação entre o eixo X e Y, mínimo e máximo, significa o afastamento que ele vai ter em relação ao tamanho, tá certo? Isso aqui é em relação ao tamanho. Então, a variação do tamanho da sua vegetação no eixo XY. Então, ele vai distribuir aqui, olha lá, vou clicar aqui, vou aumentar aqui um pouco a minha opção de espaçamento também e vou colocar a instância, né? Colocar as instâncias. Então, olha lá, a vegetação agora ficou bem mais distribuída, né? Ela ficou mais separada aqui, olha. Se você coloca um valor mínimo, colocar um valor mínimo aqui, olha, deixar ele bem menor aqui, você vai ver que essa vegetação ela vai ficar muito mais próxima. Então vou clicar aqui, olha só como ela ficou bem mais fechada, né? Você percebe que a vegetação ela ficou bem fechada aqui, olha. Essa opção aqui, escala XY, seria mais ou menos a ideia do raio dessa vegetação, ou seja, se você coloca um valor maior, ele vai deixar a sua vegetação com abertura maior. E quando você deixa ele com valores menores, deixa o raio mais fechado, olha só. Muito legal também, né? E as opções que você tem aqui de escala mínimo e máximo do eixo Z, é exatamente você determinar a altura mínima para a sua vegetação e a altura máxima para ela. Você vai estar variando essa opção. Então vou deletar aqui novamente, olha, e vou aumentar também esse valor aqui do eixo Z para a gente poder ter uma indicação. Olha lá, então eu vou ter um valor mínimo e um valor máximo. Vou selecionar aqui a face e clicar em colocar instâncias. Então olha lá. Ok, né? Então aqui nós temos, olha, a variação da vegetação. A vegetação ela foi
distribuída aqui, você vê que a altura dela ficou muito variada. Aqui a gente tem uma altura que está menor e uma altura maior da vegetação. Então olha só, muito legal também essa ideia. Observe que você está trabalhando aqui, olha, na opção de escala, tá certo? Então ele vai fazer a escala a partir do tamanho da vegetação original que você tem, tá certo? Essas unidades aqui são unidades em escala, tá certo? Não são unidades em metros, nem em milímetros, tá bom? É a unidade referente ao tamanho original da vegetação que ele cria. Então, você vai estar variando aí e visualizando nessa cena como é que ele vai estar sendo distribuído, ok? Então, vou deletar aqui novamente, vou selecionar a face e agora vou escolher outro tipo de vegetação. Vou escolher aquela opção da roseira novamente ali, ó. Então, vou clicar aqui para poder selecionar, olha só. E vou colocar ela também aqui nas opções, tá certo? Vou reduzir aqui o tamanho dela para não ficar o tamanho tão variado. Vou aumentar aqui um pouco e a distribuição dela vou também diminuir para a gente poder identificar essas opções. Então vou clicar aqui em colocar instâncias, então ele vai criar aqui a minha vegetação, olha lá. Prontinho, ele criou aqui, tá certo? Apenas uma vegetação, olha, pelo espaçamento que eu tenho, então ele criou apenas uma aqui no meio. E essa opção que você vê aqui no canto, olha, tá? Vou mostrar aqui a vocês. Você vai perceber que ele coloca o seu objeto primeiramente aqui no eixo, olha, tá vendo? Do mesmo jeito que a grama tinha ficado aqui no eixo, ele também colocou a vegetação aqui no eixo antes de distribuir e antes de modificar essa vegetação. Olha só, os parâmetros que eu alterei aqui fizeram com que a minha vegetação ficasse com um formato diferente aqui, olha, tá vendo? Então você pode aumentar aqui a escala, tá certo? No eixo X e Y, para deixar mais espalhado aqui seu objeto e reduzir também essa opção aqui, olha, da proporção da altura, né, que na verdade seria o espaçamento. Então, vou clicar em colocar instâncias e vamos ver o que acontece agora. Vamos lá. Ok, olha só como é que ele criou aqui, olha, a vegetação. Então a vegetação ela já está distribuída aqui na face de uma maneira bem melhor. Olha lá, criou realmente aqui uma ideia bem legal para a gente. Se você quiser criar o objeto já com a opção de proxy, né, já deixar ele como um proxy, você pode selecionar a opção fazer proxy antes de você colocar o objeto no lugar, tá bom? Então você pode marcar essa opção daqui também. As outras duas últimas opções aqui é selecionar a opção perpendicular à face, ou seja, criar a vegetação perpendicular às faces. Isso é interessante quando você tem faces que estão inclinadas, tá certo? Que você tem algum terreno. E as opções também de criar ele no alinhamento, tá? Que isso é bem interessante também quando você tem algum espaço no formato circular. Então você também pode marcar essa opção para distribuir na forma do alinhamento dessa curva. Então é bem interessante também essas funcionalidades. Para reduzir a visualização da sua vegetação, basta criar um proxy dele para ele poder reduzir aqui no seu desenho e você conseguir trabalhar sem maiores problemas. Olha lá, muito legal. A gente também tem essa opção aqui para poder distribuir a vegetação na face, tá bom? Então você também tem a opção do proxy. Bom, vou fechar aqui essa janela, vou deletar aqui todos os objetos e vamos criar uma nova árvore, tá bom? Então vou selecionar aqui um modelo de árvore para a gente poder trabalhar, tá certo? Vou selecionar aqui, vamos ver um modelo, ok. Bom, vou selecionar este modelo aqui. Tá certo? Vou clicar aqui em OK e vamos deixar ele criar aqui, tá certo? Clique diretamente, sem segurar a tecla Ctrl e espere ele criar a sua árvore. Ok, já temos a nossa árvore aqui e você deve estar se perguntando, e essa árvore dá para usar no V-Ray? A gente pode renderizar essa árvore? E a resposta é sim, tá certo? Eu vou mostrar aqui a vocês, olha. Vou clicar aqui no render para a gente poder ter a ideia dessa vegetação. Olha só. Ok, olha só, terminando o render aqui, olha lá que legal. A vegetação ficou muito boa aqui, a renderização ficou. E agora você já tem uma nova opção para poder trabalhar também com o SketchUp e utilizando as opções para poder criar vários tipos de vegetação. Mas aqui, né, como a ideia da gente é sempre um pouco mais além, para que você consiga obter o máximo do seu conhecimento aí, eu vou dar uma dica bem legal aqui. Você deve ter gostado da árvore aí, achou a árvore interessante, mas que tal a gente mudar as folhas das árvores? Você já pensou nisso?
Não é bem interessante? Então olha só que legal. Todas essas folhas que você vê aqui no desenho, nada mais são do que imagens, olha lá. São imagens em formato PNG, o que significa que a gente pode substituir essas folhas aqui, olha, pelo tipo de folha que a gente quiser para a árvore. Então isso é muito interessante, tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui no Google e vou pesquisar aqui, ó, um novo tipo de folha, tá certo? Olha lá, eu coloquei aqui, ó, em inglês, folhagem. Tá certo? Em inglês. E agora eu tenho aqui, olha, uma sequência de várias imagens aí com vários tipos de folhas diferentes, olha, que você pode utilizar para poder colocar no seu projeto, tá certo? Então você não precisa ter a mesma árvore, você pode ter árvores diferentes no seu projeto utilizando apenas as imagens das folhas. Olha lá, eu vou selecionar essa imagem daqui, olha, vou abrir essa imagem. Tá? Ela é imagem em formato PNG. Eu vou abrir aqui para a gente poder ver ela em tamanho real. Então vou clicar aqui com o botão direito, clicar em salvar a imagem como e salvar aqui na minha pasta, tá bom? Então já está salvo. E lá no SketchUp, olha só o que vamos fazer. Vamos selecionar aqui uma parte onde temos as folhas. Vamos selecionar essa imagem, dando vários cliques nela até chegarmos na imagem mesmo aqui, olha. Então vamos lá, vamos selecionar aqui, olha, esse objeto. Tá? Chegamos aqui dentro dele, olha. Você vai selecionar ele mais uma vez e transformar ele em grupo, tá bom? Vamos transformar ele aqui num grupo. E vamos até a ferramenta pintura, letra B no teclado. E vamos criar aqui a nossa vegetação, tá? Clica aqui na opção definir material padrão. Em seguida, novo. Coloque aqui o nome para ele de folhas. Vamos selecionar aqui na pasta e escolher a nossa imagem, tá bom? Vou clicar aqui na imagem, clicar em abrir, tá bom? Vou alterar o tamanho aqui para 0,5 para poder começar e vou clicar em OK. Tudo bem, vamos selecionar aqui agora a ferramenta retângulo e desenhar um retângulo aqui para poder colocar a nossa imagem. Olha só, você vai clicar, arrastar o retângulo em cima da própria imagem que você está vendo aqui, olha, para manter a direção. E em seguida você vai puxar essa opção daqui, olha, para poder mover, tá certo? Você vai selecionar a linha e mover para aumentar o tamanho dele aqui, seguindo o eixo, tá bom? Para a gente poder manter ele aqui, olha, no eixo dessa imagem, tá bom? Então a gente vai manter ele aqui, olha, eu seleciono ele por essa parte e vou aumentando aqui a minha imagem. Olha lá que legal, certo? Em seguida você vai deletar esse objeto original aqui, olha, tem a folha, tá? Vou deletar ele. Observe que essa imagem ela foi aplicada também no grupo, por isso que vemos ela ainda aparecendo aqui, olha, sobre o plano que redesenhamos. E o que vamos fazer agora é usar o material que criamos. Então vou selecionar aqui a face e aplicar esse material. Olha lá que legal. Agora nós já temos essa folha aplicada aqui. Vamos selecionar essa imagem, vamos usar a opção textura posição para que nós possamos rotacionar essa imagem, tá legal? A gente vai girar essa imagem aqui para poder colocar ela na direção correta. Então vou clicar com o botão direito, rotar 90, então ela já ficou aqui, olha, e vou posicionar ela mais ou menos no lugar que eu quero aqui para criar a minha folha, né? Então vou continuar usando aqui a ferramenta mover para poder aumentar o tamanho dessa imagem. Olha lá, vou selecionando as linhas e aumentando a imagem aqui, olha, seguindo o eixo. Olha lá que legal. Prontinho, olha só, fizemos essa folha aqui, olha, e ela ficou bem interessante para a gente poder utilizar no nosso projeto. Olha lá. Para deixar ela ainda melhor, nós vamos até as opções de materiais do V-Ray. Vamos deixar a tonalidade dessa folha um pouco mais escura. Você vai digitar aqui, olha, 0,75 na opção do multiplier do diffuse. E agora você vai ter uma folha mais escura, tá legal? Então vai ficar desse jeito. Não deixe de marcar a opção Use Color Text as Transparency, tá certo? Aqui no V-Ray, para que ele não fique com fundo branco. Olha lá, se eu desligar ele aqui, ó, vou clicar no Preview. Você vai ver que existe um fundo branco aqui, olha. Quando você marca essa opção, ele vai retirar esse fundo, olha lá. E a sua folha ela vai ficar livre ali e muito legal. Vou fechar aqui a minha imagem e vou renderizar novamente essa cena para poder ver o resultado final.
Ok, o render terminou aqui. Olha só como ficou legal as folhas aqui na árvore. Você vê toda a ideia aqui dos galhos, vê tudo aqui. Olha, ficou muito legal a vegetação com uma qualidade muito boa aí para você poder trabalhar. Então você pode mudar qualquer folhagem que você quiser das árvores que ele possui aqui no programa, o que dá uma grande qualidade aí ao seu projeto. Então agora você já tem mais uma opção para poder estar trabalhando com o SketchUp, criando aí vegetações também de muita qualidade. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Se inscrevam no nosso canal para poder estar recebendo os vídeos em primeira mão. Também curtam nossa fanpage no Facebook. Muito obrigado, até a próxima e valeu!